Boa tarde, terceiro ano, tudo certo com vocês? Bom, depois que a gente falou toda aquela parte do sistema circulatório, que eu falei para vocês todo o caminho da circulação, né? Ficou faltando falar um pouquinho sobre as células do sangue, né? Então, nosso sangue é formado pelas células vermelhas, que são os nossos glóbulos vermelhos, os eritrócitos, que é onde está a hemoglobina, que é responsável por fazer o transporte do oxigênio dos gases, né? E o nosso plasma sanguíneo, que contém os leucócitos, que são as nossas células brancas, e que são as nossas células de defesa. E por último, as nossas plaquetas, que são responsáveis pela coagulação sanguínea, tá? Bom, explicado toda essa parte do sistema, então, cardiovascular, que a gente tem a pequena circulação, a grande circulação, que não tem mistura de sangue, nem de sangue arterial com sangue venoso, que nossa circulação é dupla, fechada e completa, que o nosso coração tem um músculo específico para ele, que é a musculatura estriada cardíaca. Aí a gente falou do miocárdio, do pericárdio, endocárdio, falamos de todas essas estruturas. Agora a gente vai falar um pouquinho do sistema linfático, tá? E aí, o que, que vem ser o sistema linfático, então? Além do sistema cardiovascular, sistema circulatório, né, que faz todo o transporte e circulação do sangue, o corpo também possui um outro sistema de fluxo de líquido, que é o nosso sistema linfático, tá? Esse sistema linfático, então, ele é o conjunto, então, é, ele é formado, então, pelo conjunto da linfa, mais os vasos linfáticos, tá? E os órgãos responsáveis por esse sistema, que são quem? São os linfonodos, o nosso baço, o timo e as tonsilas palatinas. O que, que é a linfa? A linfa, ela é um líquido claro, meio amarelado, tá? Que flui lentamente por todo o nosso corpo através dos vasos linfáticos, tá? E aí, parte dessa linfa, parte aí dessa linfa, desse plasma sanguíneo, extravasa dos nossos capilares, formando então um líquido entre as células que a gente chama de líquido intersticial. E aí uma parte desse líquido intersticial retorna para os capilares sanguíneos, carregando o gás carbônico e todos os resíduos metabólicos. A outra parte, que é a linfa propriamente dita, ela vai ser recolhida pelos capilares linfáticos, tá? E aí esses capilares linfáticos, eles vão transportar a linfa até os vasos de maior calibre, que a gente chama de vasos linfáticos, tá? E esses vasos linfáticos, eles são muito parecidos com as veias, tá? E que, por sua vez, vai desembocar nas grandes veias, onde a linfa vai ser liberada e volta a se misturar com o sangue, tá? Ao longo de todo o trajeto aí desses vasos linfáticos, tá? Eles vão passar então pelo interior dos pequenos órgãos globulares, que são os nossos linfonodos, que estão presentes principalmente na região aqui do nosso pescoço, na região das nossas axilas, na virilha, tá? É onde a gente tem a maior concentração dos linfonodos, tá? E os vasos linfáticos também vão passar por dentro dos nossos órgãos, como é o caso das tonsilas palatinas, que são o que a gente chamava de antiga amígdala aí, tá? E o baço, além do timo, claro, tá? Então, ele vai fazer todo esse trajeto aí do nosso sistema linfático, tá? Uma coisa que é legal, que o sistema linfático, ele não possui um órgão que tenha equivalência ao coração, tá? Então, a linfa não é bombeada como no caso do sangue, tá? Mesmo assim, ela se desloca por meio das contrações musculares que comprimem os vasos sanguíneos. E essa compressão nos vasos sanguíneos, desculpa, nos vasos linfáticos, que provoca o fluxo da linfa, tá? Assim como as veias, os vasos linfáticos também possuem válvulas. Para quê? Por que que precisam das válvulas? Porque impede o refluxo, o retorno da linfa para o seu interior. Então, ela circula pelo vaso linfático num único sentido. Ela é unidirecional, tá?
E aí esse sistema linfático faz o quê? Ele auxilia no sistema cardiovascular, na remoção dos resíduos, tá? Na coleta e na distribuição dos ácidos graxos e gliceróis que são absorvidos no intestino delgado e também contribui muito para a defesa do nosso organismo. Por quê? Porque ele produz alguns leucócitos, como no caso dos linfócitos. E aí, esse daí já está constituindo o nosso sistema imunológico, nosso sistema imunitário. E o que, que vem a ser o nosso sistema imunológico, então? O nosso sistema imunológico, então, é um conjunto de elementos existente no nosso corpo humano, tá? E esses elementos, eles interagem entre si com o objetivo de defender o nosso corpo de doenças como causadas por vírus, por bactérias, por micróbios em geral, tá? O nosso sistema imunológico, ele serve como uma proteção, como um escudo, uma barreira aí para esses seres indesejáveis, que nós chamamos de antígenos, que tentam invadir o nosso corpo. E aí o nosso corpo tem o que a gente chama de resposta imune, tá? A gente tem aí a nossa resposta imune. Esse processo de defesa do corpo através do sistema imunológico, tá? Ele pode ser natural, tá? Ele pode ser natural ou ele pode ser artificial. E essa resposta imune natural e artificial, a gente tem isso no nosso dia a dia constantemente. Por exemplo, quando você toma uma vacina, o seu sistema imunológico, ele está recebendo uma imunização artificial, só que ele está trabalhando de maneira ativa, porque ele vai produzir os seus antígenos. Mas se você vier a precisar tomar um soro fisiológico, foi picado por uma cobra. Isso aí a gente vai chamar de imunização passiva e o seu corpo ele vai estar ele é uma imunização adquirida de forma passiva, tá? O seu corpo não vai estar produzindo anticorpos, ele já vai estar recebendo anticorpos pronto, tá? Bom, vamos falar então da imunidade natural. O que que é essa imunidade natural, então? É a nossa primeira linha de defesa, tá? Esse tipo de imunidade já nasce com a gente e é representado por nossas barreiras físicas, químicas e biológicas. Quais são essas barreiras que nós temos? A pele, tá? Que é o nosso principal órgão de barreira que o corpo tem aí contra os agentes patogênicos. Os cílios, que protege os nossos olhos, impedindo a entrada de pequenas partículas nos nossos olhos, a lágrima, que faz a limpeza e a lubrificação do olho, o muco, tá? Que tem a função de prender e capturar os micro-organismos no sistema respiratório, as plaquetas, que atuam como coagulante sanguíneo, a nossa saliva, que mantém a lubrificação da boca e também protege contra vírus, o suco gástrico, que atua ali no estômago no processo de digestão do alimento e também evita a proliferação de micro-organismos, o suor, tá? Que possui os ácidos graxos, que ajuda a impedir a entrada de fungo na pele. Tudo isso aí é a nossa imunidade natural, tá? A imunidade nata também é representada pelas nossas células de defesa, como é o caso dos leucócitos, dos neutrófilos, dos macrófilos, tá? Os principais mecanismos que a gente tem aí de imunidade inata são fagocitose, liberação de mediadores inflamatórios e a ativação de proteínas, tá? Então, se a imunidade inata não funciona ou ela não é suficiente, aí a imunidade adquirida entra em ação, tá? Então, é assim que vai acontecer. E o que que é a imunidade adquirida? A nossa imunidade adquirida ou adaptativa, tá? É a defesa do nosso corpo que é adquirido durante toda a nossa vida, ao longo da nossa vida, como é a produção dos anticorpos e as vacinas, tá? Então, constitui os mecanismos desenvolvidos para expor a pessoa com o objetivo de fazer que ela desenvolva suas defesas. Então, a imunidade adaptativa ou específica ou adquirida, tá? Age diante algum problema específico. Por isso, ela depende da ativação das células, tá? Ela depende da ativação das células.
Tá ok? Então, vamos continuar aqui. A imunidade adaptativa, então, ela vai ser dividida em duas partes. O que a gente chama de imunidade humoral, tá? Que depende do reconhecimento dos antígenos através dos linfócitos B, e a imunidade celular, que é o mecanismo de defesa mediado pelas células dos linfócitos T. Então, é diferente, tá? Imunidade humoral, diferente de imunidade celular. E aí a gente tem alguns órgãos e células que atuam aí no nosso sistema imunológico, tá? Então, o nosso sistema imunológico é formado pelos leucócitos, pelos linfócitos e pelos macrófagos, que são células, tá? E pelos órgãos imunitários primários e imunitários secundários. Esses são os nossos órgãos, tá? Bom, vamos falar então um pouquinho dessas células de defesa. Os leucócitos, então, são os glóbulos brancos, que são células produzidas lá na nossa medula óssea e também nos linfonodos, tá? Ele vai ter a função de produzir os anticorpos para nos proteger dos nossos patogênios, tá? Os leucócitos são os principais agentes do sistema imunológico do nosso corpo. E aí a gente tem 5 tipos de leucócitos. Os neutrófilos, que envolvem as células doentes e as destroem. Os eosinófilos, que agem contra os parasitas, tanto que quando você faz um exame de sangue e seus eosinófilos está alterado, provavelmente você está com algum verme. Os basófilos, que está relacionado basicamente às alergias. Os fagócitos, que realizam fagocitose dos vírus, das bactérias, tá? E os monócitos, que penetram nos tecidos para defender o nosso corpo. Essas são as nossas células de defesa. Os linfócitos é um tipo de leucócito, tá? Responsável pelo reconhecimento e a destruição do micro-organismo infeccioso, tá? E aí a gente tem os linfócitos B e os linfócitos T. Os macrófagos são células derivadas lá dos monócitos e têm a função de fagocitar partículas. Então, eles criam os pseudópodes e vai fagocitar os micro-organismos. Também tem função de limpeza aí, porque ele também pode estar fagocitando restos celulares. E eles são os responsáveis por iniciar a nossa resposta imunitária, tá? Eles são os primeiros aí a iniciar a nossa resposta imunitária, tá? Agora vamos falar então dos nossos órgãos imunitários primários. Quais são eles? São os órgãos em que vai ter a produção dos linfócitos. Então, nós estamos falando da medula óssea e do timo. A medula óssea é um tecido mole que preenche o interior do osso. E aí é o local onde vai estar sendo produzidos os elementos figurados do sangue, como as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. E o outro órgão imunitário primário é o timo, que é uma glândula que está bem localizada bem na nossa cavidade torácica, tá? No mediastino, e tem a função de desenvolver, de produzir os linfócitos T, ok? Então ele produz os linfócitos T. Os nossos órgãos imunitários secundários é onde vai ser iniciada a resposta imune, tá? Então nós temos lá o linfonodo, que são pequenas estruturas ali formadas do tecido linfóide, que vai estar espalhado pelo nosso corpo e eles realizam a filtragem da linfa. O baço, que filtra o sangue, e aí ele deixa os macrófagos e os linfócitos expostos, que daí eles conseguem fazer a fagocitose das partículas estranhas e também de células sanguíneas ou demais células que estejam muito velhas ou mortas, tá? As tonsilas, que são o nosso tecido linfonoide aqui, tá? Que são ricas em glóbulos brancos. O nosso apêndice, que é um pequeno órgão linfático ali, que tem também uma grande concentração de glóbulos brancos. E o que a gente chama de placas de Peyer, que ali nas placas de Peyer tem um acúmulo de tecido linfóide que está associado ao intestino. Então, esses são os nossos órgãos do sistema imunitário secundário, tá?
E aí, nós falamos que ainda existe um sistema imunológico baixo. Quando que o nosso sistema imunológico ele está baixo, tá? Quando não funciona adequadamente ou ele tem diminuído a sua capacidade de defesa. E aí a gente fica bastante vulnerável às doenças, tá? As amidalites, as infecções de pele, gripe, resfriado. Então a gente precisa estar com o nosso sistema imunológico ok. A gente precisa evitar problemas com baixa imunidade. Então é preciso dar uma atenção especial aí para a alimentação, comer o máximo de frutas que vocês conseguirem, principalmente as frutas cítricas, ingerir ômega 3, tá? Tudo isso aí, beber muita água, ter uma atividade, fazer atividade física, ter boas noites de sono, tudo isso aí ajuda a manter o nosso sistema imunológico em dia, tá? E aí, a gente tem os tipos de imunidade ativa e passiva, tá? Nós já estudamos isso muitas vezes mesmo. Nós já vimos várias vezes o que é a imunidade ativa e a imunidade passiva, ou imunização, né? Então, a imunização é quando a gente tem ali os métodos terapêuticos para adquirir a, a, a proteção contra algumas doenças, alguns agentes patológicos. E aí, o que que a gente tem? A imunidade passiva é por meio da transferência de anticorpos específicos, tá? De um indivíduo imunizado para outro não imunizado. Então, ela é natural quando a transferência de anticorpos passa da mãe para o filho, por exemplo, via placentária ou via amamentação. E ela é artificial quando a gente recebe os soros, tá? E a imunidade é ativa quando é aquela produzida pelo nosso corpo, quando tem a exposição ao antígeno, tá? Então, isso aí, o indivíduo, ele é imunizado de maneira ativa quando ele pega uma doença, tá? Isso aí é que a gente chama de imunização natural, ou pode ser é, passiva, quando ele adquire por meio de vacina, tá? Na maioria das vezes, as vacinas, elas, na maioria das vezes não, na sua grande maioria, elas são profiláticas, né? Para evitar que a gente pegue uma doença. O que mais nós queremos agora é a vacina do Covid, né? Para a gente parar com esse sofrimento todo que nós estamos vivendo nesse momento, de não, não poder ter uma vida normal, né? E aí as vacinas, elas podem ser com vírus atenuados, tá? Que são vírus que eles estão ali dormentes, e aí o nosso organismo recebe eles dessa maneira, tá? Eles podem ser inativos, como é o caso das vacinas de raiva, tá? O, o que a gente recebe ali são patógenos inativos, tá? Ou pode ser por toxinas inativadas, que é o caso do tétano, tá? A gente recebe uma toxina dele inativada, ou pode ser de maneira conjugada, tá? Então a vacina ela pode ser o que a gente chama de vacina conjugada. As vacinas, normalmente, elas causam algumas reações locais e sistêmicas, como dor, edema, febre, mal-estar. Isso é normal, tá? Isso é bem normal. Agora, com relação aos pacientes de HIV soro positivo ali, né? Os assintomáticos, eles podem receber todas as vacinas de esquema básico, tá? Já os doentes com AIDS, aqueles que são sintomáticos, eles não podem receber a vacina de tuberculose. Olha que legal. Porque daí eles desenvolvem a doença por conta da imunidade baixa que essa doença provoca. Olha que legal, né? Bom, então isso aí é o que eu tinha para falar para vocês de imunologia e de imunidade, de sistema linfático e concluir toda essa parte aí. E agora vocês vão fazer para mim, deixa eu ver qual que é a página aqui que vocês vão fazer para mim dessa parte da tarefa. Vocês vão fazer o resumo, né, do sistema circulatório completo.
do sistema linfático, desculpa, e do sistema imunológico, da imunidade. Deixa eu ver, vocês vão fazer para mim os exercícios da página. Módulo 41, módulo 42, módulo 41 e o módulo 42. E vão mandar para mim o resumo também do sistema imunológico e também da imunidade, ok? Então, isso é o que nós temos para a aula de hoje. Vamos terminar esse conteúdo aí, tá? E hoje foi gravado porque eu não tenho com quem deixar o Felipe, tá? Então, eu não consegui fazer aula ao vivo. Mas as próximas a gente vai se acertando. Essa semana todo mundo em casa, né? As aulas foram suspensas. Enfim, a gente vai se acertando aí durante a semana. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.